Com o IFIX dando sinais de melhoria, voltando a valorizar, as emissões parecem que estão voltando também. E um dos fundos híbridos mais populares, mais conhecidos, o ALZR, acabou de iniciar a sua e eu separei todos os detalhes aqui sobre essa emissão para você ficar totalmente por dentro dos períodos, dos motivos da emissão, dos valores e tudo que você precisa saber para caso você quiser participar dessa emissão. Então fica até o final do vídeo porque é bastante informação. Vamos falar então da emissão do ALZR, falar de todos os detalhes que você precisa entender para poder participar se você quiser, seja você cotista ou não. O ALZR ele é um fundo já conhecido, já é um fundo grande, é um dos fundos híbridos mais populares aí. Esse para mim, na minha opinião, é o verdadeiro fundo híbrido, porque ele de fato tem um portfólio diverso. Então a gente não tem como categorizar ele, é só logístico, é só lajes, ou é renda urbana. Para mim ele vai até além de renda urbana, ele é de fato um verdadeiro híbrido. E ele está fazendo uma nova emissão para usar esses recursos para fazer novas aquisições, que a gente vai mencionar mais para frente o que é. Mas começando pelo começo, obviamente, vamos falar então da captação, dos valores. Ele pretende então emitir essas cotas ao preço de subscrição, ou seja, o preço de subscrição é o que você vai pagar de fato para participar. O preço de subscrição será R$ 106,90. Dentro desse preço, como que ele é composto, como que ele é formado? O valor de emissão, que seria o valor da cota apenas, que é o que de fato entra no caixa do fundo, é de R$ 105,90, mais R$ 1 de taxa, que a taxa é basicamente para custear a oferta, que equivale a menos de 1% do valor da oferta. Então, somados os dois, dá R$ 106,90. Quem quiser participar deverá pagar R$ 106,90 por cota que quiser subscrever. O montante mínimo para que a oferta não seja cancelada é de praticamente R$ 1 milhão. O montante inicial, que é basicamente o objetivo, é o quanto que o fundo pretende ou gostaria de captar, é ali em quase R$ 250 milhões. Mas, caso tenha uma demanda superior a esse valor, ele pode emitir um lote adicional de cotas de um pouco mais de R$ 62 milhões. E se você somar o montante inicial mais o lote adicional, a captação máxima dessa emissão é de R$ 311 milhões. Passando aqui, eu fiz aqui esse slide inédito aqui, que eu nunca tinha feito para falar de emissões, porque muita gente me pergunta isso. Quantas cotas eu preciso ter para poder participar? O que eu preciso, ou quantas cotas eu preciso me comprometer a comprar para poder participar? Então, são duas respostas. Primeiro, se você é cotista e quer participar pelo direito de preferência, então você precisa ter, na data de hoje, da gravação de hoje, 5 de maio, no mínimo 3 cotas de ALZR. Por quê? A preferência, a proporção de preferência é de 33,95%. Ou seja, para cada cotista aqui, você vai olhar quantas cotas você tem e você vai receber em direitos de preferência o equivalente a 33,95% das cotas que você tem. Então, se você fizer uma matemática aqui, você vai ver que o mínimo para você receber um direito de preferência são 3 cotas. De 3 cotas para cima, aí você vai aumentando de pouco em pouco a quantidade de direitos que você vai receber. A quantidade de direitos que você receber é opcional exercer, você pode exercer parcialmente, você pode exercer tudo, você pode exercer nada se você quiser. Mas quanto mais direitos você tiver, mais você vai poder participar da emissão via direito de preferência. Eu já explico a diferença aqui para essa segunda opção aqui da direita, que é, na oferta pública, no período público, você também pode participar, seja você cotista ou não. E o pedido mínimo é uma cota. Então, essa emissão a gente pode falar que de fato é para todo mundo. O limite mínimo aqui de pedido é uma cota. Então, você pode fazer um pedido de uma cota, 2 cotas, 3 cotas no período público sem ser cotista. E por que é legal trazer essa informação para vocês? Porque a maioria das emissões, não sei se eu posso falar a maioria hoje em dia, mas a maioria no passado, pelo menos, ela exigia que você fizesse um pedido mínimo de 100 cotas, que normalmente, pelo menos nos patamares anteriores,
dava uns 10 mil reais. Então, o pedido mínimo para você entrar numa oferta pública era 10 mil reais. Nessa emissão aqui, é uma cota. Então, quanto que era o preço antes? R$ 106,90 por cota nessa emissão. Então, o pedido mínimo é de R$ 106,90. Agora, qual que é a grande diferença? A grande diferença é que, pelo direito de preferência, cotista tem a garantia do pedido. Então, se você tem um direito de preferência e você pediu, você reservou, você fez o pagamento, você já garantiu que você vai receber essa cota depois que a emissão acabar. Quando você vai pelo período público, o período público é aberto. Então, ele vai receber pedidos de todo mundo. Quem quiser vai poder pedir. Ainda mais tendo um pedido mínimo bem baixinho que nem esse, então podemos assumir que muita gente pode mandar pedido. Se tiver uma demanda muito maior do que tem de cotas disponível, então pode acontecer o famoso rateio, que é dividir o que tem disponível entre as pessoas que pediu. Então pode ser que você não receba tudo que você pediu. Isso era muito mais relevante e preocupante no sentido de você não receber suas cotas quando a gente quando a gente estava no cenário onde as emissões estavam bombando, estavam sempre tendo pedidos máximos, né, captação máxima. Hoje, como a gente está num cenário um pouco mais adverso, talvez não tenha, talvez tenha, vamos ter que descobrir, já é mais incerto. Mas, de toda forma, se você quiser participar da emissão como cotista, ao final do dia 5 de maio, você deveria ter tido pelo menos, no mínimo, 3 cotas para receber o seu primeiro direito de preferência. Quanto mais cotas você tiver, mais direito você recebe. De toda forma, você pode ir pelo período público e receber e fazer o pedido mínimo de uma cota ou mais. Pede quantas você quiser, mas o mínimo é um. Aí tem muitas perguntas aqui já no chat sobre negociação de direito. Vamos então para o cronograma. Data base, 5 de maio. Essa é a data o qual o fundo vai olhar para ver quem é cotista. Cotistas, ao final do dia 5 de maio, terão suas posições avaliadas, naquela proporção que eu falei, dos 30 e poucos por cento, para poder receber o direito. Por que é importante você saber a data base? Porque não interessa quantas cotas você tinha no dia 4 antes, não interessa quantas cotas você tinha no dia 6 para frente. Não interessa se você negociou cotas nesses outros dias. O que interessa é quantas cotas você tinha no final do dia 5. É essa quantidade que será usada para calcular quantos direitos você vai receber. Aí, respondendo as várias perguntas, vai poder negociar o direito de preferência? Sim, do dia 10 do 5 ao dia 18 do 5, você pode comprar direitos de preferência de outras pessoas, assim como você pode vender os seus direitos caso você não queira participar da emissão. O período para você exercer os seus direitos de preferência vai do dia 10 do 5 a 22 do 5. Acabou isso. Vai ter um segundo período de preferência para os cotistas, que é o período de sobras. Nesse período de sobras, vai ter montante adicional para você fazer um pedido adicional. E esse período vai do dia 25 do 5 até 30 do 5. Finalizados isso, a gente vai para o período público, que é aquele pedido mínimo que eu acabei de mencionar. Período público, onde todo mundo pode fazer seu pedido, liberado, geral, é do dia 12 do 6 a 23 do 6. Então, esses são os principais períodos para você, na verdade, são todos os períodos, né, suas principais datas para você prestar atenção caso você queira participar. E o que vai ser feito com o dinheiro? Vou até vir aqui para baixo para tentar ficar melhor. Essa imagem aqui eu tirei do próprio prospecto da emissão, só que a imagem no documento já estava meio embaçada, então, obviamente, aqui no slide fica um pouco embaçado também. Não é culpa minha, peço desculpas, mas não é culpa minha. Então, o que é a emissão? Na verdade, antes aqui, ó, se a gente voltar rapidamente, lembre-se que o montante máximo que o fundo consegue captar é de 311 milhões. Mas, se a gente vier aqui na destinação dos recursos, o famoso pipeline, temos 5 imóveis-alvo, ou 5 imóveis que o fundo pode vir a comprar. Desses 5, um já está bem avançado em termos de negociação, os outros estão negociando ainda. Agora, é interessante ver a classe, o setor dos imóveis. Então, temos 2 de renda urbana, 2 de data center e 1 de logística. Todos em São Paulo. Aqui tem o faturamento do inquilino, prazo de locação de mais de 10 anos em todos os casos, né? 10 ou mais anos. E o cap rate, que é sempre interessante a gente saber, cap rate basicamente é a taxa de retorno que o fundo vai ter ao investir nesses imóveis,
gira ali entre 9 e 11%, dependendo do imóvel e dependendo das condições finais ali da compra. Na última coluna, a gente consegue ver os valores de cada um dos imóveis. A gente consegue notar que esse imóvel de logística é o maior, é o mais representativo dos cinco. E o total, se fosse para comprar todos os imóveis, seria de quase 560 milhões de reais. Portanto, se você voltar no que eu acabei de falar há minutinhos atrás, o fundo vai captar 311, mas ele tem um pipeline de 560 mais ou menos. Então, podemos deduzir que ou ele não vai comprar tudo porque não vai ter dinheiro, ou ele vai usar algum tipo de alavancagem, parcelamento para poder fazer uma compra de mais imóveis tendo menos dinheiro hoje, ou talvez alguma outra terceira opção. Mas é interessante a gente saber aqui o que ele pretende fazer com o dinheiro, que é comprar esses imóveis. Então, o que será feito de fato precisa ser acompanhado, e esses daí são os imóveis. Eu gostaria também de aproveitar aqui e lembrar vocês que todas essas informações que eu passei e mais, e para você também acompanhar o andamento da oferta, assim como acompanhar todas as outras ofertas, vocês podem entrar no Suno Emissões, que é uma ferramenta gratuita da Suno, está no site da Suno, gratuito, você entra lá e consegue ver todas as emissões, consegue ver essas informações que eu passei aqui do ALZR, cronograma, valores, você consegue acompanhar a captação também conforme a emissão for andando. Então, convido todos vocês para olhar o Suno Emissões para acompanhar essa e outras emissões. É só entrar lá no site da Suno, coloca no Google Suno Emissões que você consegue encontrar o site facilmente.